Você já parou para pensar que existe algo muito mais perigoso do que não ter poder? É ter poder sem legitimidade. É usar uma coroa que ninguém respeita. É governar um reino enquanto seu próprio coração está em ruínas. Hoje quero compartilhar com você uma história que combina drama humano, tragédia espiritual e uma das mais impressionantes confirmações de que nenhum disfarce, nenhuma armadura e nenhuma estratégia podem alterar o que Deus já determinou. Esta é a história de Acabe, o rei que foi desprezado mesmo usando a coroa, que tentou fugir do destino, até que a flecha achou a brecha. E o que você vai descobrir hoje sobre essa narrativa vai transformar completamente sua compreensão sobre a autoridade, legitimidade e a soberania absoluta de Deus sobre cada detalhe da história humana. Acabe foi rei de Israel por 22 anos, governando de aproximadamente 974 a 853 a.C. Ele reinou em Samaria, a capital que ficava na região montanhosa central de Israel, a cerca de 60 quilômetros ao norte de Jerusalém, uma distância que na época levaria aproximadamente 2 dias de viagem a pé. Arqueólogos descobriram os restos do palácio de Acabe em Samaria, revelando construções impressionantes com trabalhos em marfim que confirmam o relato bíblico sobre sua casa de marfim, mencionada em 1 Reis, capítulo 22, versículo 39. Mas aqui está o que historiadores e estudiosos das Escrituras querem que você entenda. Acabe tinha tudo que define um rei aos olhos humanos, mas nada que sustenta um líder diante de Deus. Para entendermos a tragédia de Acabe, precisamos mergulhar no contexto cultural daquela época. Na antiga monarquia israelita, o rei não era apenas um governante político, ele era considerado o representante de Deus diante do povo. A palavra hebraica para rei é melech, que carrega o sentido de alguém que reina, mas também de alguém que aconselha e guia espiritualmente. Antropólogos culturais explicam que nas sociedades do Oriente Próximo Antigo, a legitimidade de um rei não vinha apenas da linhagem ou da força militar, mas fundamentalmente de sua relação com a divindade nacional. Quando um rei rompia essa relação, ele se tornava o que especialistas chamam de rei oco, alguém com título, mas sem autoridade moral. E Acabe era exatamente isso. Ele não chegou ao poder por golpe ou usurpação. Ele era filho de Onri, fundador de uma dinastia legítima. Mas o texto sagrado em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, diz algo devastador. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. A expressão hebraica aqui é Ra-Be'enei Yahweh, que literalmente significa o mal diante dos olhos de Yahweh. Imagine isso, um homem que governava milhares, mas cuja vida inteira estava sendo observada e reprovada por Deus. Historiadores explicam que Acabe fortaleceu alianças políticas, expandiu o comércio, construiu cidades fortificadas, mas tudo isso desmoronava diante de uma falha fundamental. Ele havia se curvado a Baal. A questão de Baal não era apenas religiosa, era civilizacional. Baal era o deus cananeu da fertilidade, das tempestades e da agricultura. Para aquela época, adorar Baal significava abraçar todo um sistema de valores que incluía prostituição cultural, sacrifícios humanos e uma visão de mundo completamente contrária à revelação que Deus havia dado a Israel. Arqueólogos descobriram templos de Baal por toda a região do Levante, com altares onde eram encontrados restos de crianças sacrificadas. O casamento de Acabe com Jezabel, princesa fenícia de Sidom, trouxe não apenas uma rainha, mas uma missionária fanática de Baal. A palavra Jezabel vem do fenício Izebu, que significa onde está o príncipe, uma referência a Baal.
Especialistas em história antiga explicam que esse casamento não foi por amor, foi estratégia geopolítica para fortalecer laços comerciais com a Fenícia. Mas o preço espiritual foi a alma da nação. E aqui começa a tensão central da vida de Acabe. Ele era um rei constantemente confrontado. O profeta Elias se tornou sua sombra moral, aparecendo para anunciar secas, desafiar profetas de Baal, denunciar assassinatos. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época os profetas não eram apenas pregadores, eram a consciência viva de Deus na terra. Homens que falavam não o que o rei queria ouvir, mas o que Deus determinava que fosse dito. Antropólogos culturais revelam que nas sociedades do Oriente Próximo, reis frequentemente mantinham profetas da corte que diziam apenas coisas agradáveis. Mas Israel tinha algo único: profetas independentes que não estavam na folha de pagamento do palácio e não temiam perder seus cargos porque seu cargo vinha de Deus. Vamos agora para o momento culminante, descrito em 1 Reis capítulo 22. Acabe decide fazer uma aliança militar com Josafá, rei de Judá, para recuperar Ramote-Gileade dos sírios. Ramote-Gileade ficava a leste do rio Jordão, na região que hoje corresponde ao norte da Jordânia, a aproximadamente 80 quilômetros de Samaria. Geógrafos explicam que essa cidade era estrategicamente vital, porque controlava rotas comerciais importantes. Mas antes de ir à guerra, Josafá, que era um rei temente a Deus, faz uma pergunta que mudaria tudo. Consulta hoje a palavra do Senhor. E aqui vem um dos detalhes mais fascinantes e menos explorados dessa história. Acabe reúne 400 profetas. 400! Imagine a cena. Um salão cheio de homens profetizando vitória, unanimidade absoluta, nenhuma voz dissonante. Mas Josafá, com discernimento espiritual, pergunta: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que o consultemos? E Acabe responde algo revelador: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim bem, mas somente mal. Este é Micaías. A palavra hebraica para odeio aqui é sani, um termo forte que indica não apenas antipatia, mas repulsa visceral. Especialistas em psicologia bíblica explicam que Acabe odiava Micaías não porque o profeta estava errado, mas porque dizia a verdade que Acabe se recusava a aceitar. Micaías é trazido, e mesmo sob pressão para profetizar como os outros, ele declara: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Depois, em uma visão profética impressionante, ele descreve Deus perguntando: quem induzirá Acabe a subir e cair em Ramote-Gileade? E um espírito se oferece para ser espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. Aqui está uma verdade teológica profunda que estudiosos debatem há séculos. Deus, em sua soberania, pode até usar a mentira de enganadores para cumprir seus propósitos, permitindo que aqueles que rejeitam a verdade sejam entregues ao engano que escolheram. A expressão hebraica ruach sheker significa espírito de falsidade, e teólogos explicam que quando persistimos em rejeitar a verdade de Deus, ele pode nos entregar aos nossos próprios enganos. Mas aqui vem o mais intrigante. Mesmo depois de ouvir a profecia de Micaías, Acabe decide ir para a guerra. E ele cria um plano que revela a profundidade de sua ilusão. Ele diz a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, porém tu veste as tuas roupas. Arqueólogos e historiadores militares explicam que naquela época reis usavam trajes distintivos na batalha, não apenas por vaidade, mas para inspirar suas tropas e ser reconhecidos. O disfarce de Acabe era uma tentativa desesperada de enganar não apenas os inimigos, mas o próprio destino profetizado. A palavra hebraica para disfarçar é chapas, que significa esconder-se ou mudar de aparência.
Ele literalmente estava tentando se esconder de Deus. Pense na ironia trágica disso. Acabe deixa Josafá, um rei justo que sequer tinha recebido palavra de morte, exposto com trajes reais, enquanto ele mesmo se esconde como soldado comum. Especialistas em ética bíblica apontam que essa atitude revela a covardia moral de Acabe. Ele estava disposto a sacrificar outro homem para salvar a própria pele. E quando os sírios veem Josafá com trajes reais, perseguem-no pensando ser Acabe, até que Josafá clama e eles percebem o erro. O texto diz que o Senhor o ajudou em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 31. Deus protegeu o justo e expôs o culpado. E agora chegamos ao momento mais impressionante de toda a narrativa. O instante onde o acaso encontra a soberania divina, onde uma flecha sem alvo cumpre um decreto celestial. O texto de 1 Reis, capítulo 22, versículo 34 diz: Então um homem armou o seu arco ao acaso e feriu o rei de Israel entre as juntas da couraça. A expressão hebraica aqui é lechumo, que significa na sua simplicidade ou inocentemente. O arqueiro não sabia quem estava mirando. Ele não tinha um alvo específico. Engenheiros militares que estudam armamentos antigos explicam que arcos daquela época tinham alcance de até 200 metros, mas a precisão era limitada. Um tiro ao acaso normalmente erraria ou acertaria a armadura sem causar danos. Mas esta flecha encontrou exatamente a brecha entre as placas da couraça, penetrando na carne do rei. Para entendermos a magnitude dessa precisão, precisamos saber como eram as armaduras daquela época. Arqueólogos descobriram couraças de bronze e ferro, usadas por reis do Oriente Próximo. Elas eram compostas de placas sobrepostas, conectadas por tiras de couro ou metal, deixando pequenas junções necessárias para a mobilidade. Essas brechas mediam poucos centímetros. A probabilidade matemática de uma flecha aleatória atingir precisamente essa junção, em um homem disfarçado no meio de uma batalha caótica, é astronomicamente baixa. Mas aqui está a revelação que muda tudo. Para Deus não existe ao acaso. A palavra que ele havia pronunciado através de Micaías, a sentença decretada por Elias após o assassinato de Nabote, tudo isso estava sendo cumprido por uma flecha que parecia perdida no ar. O texto continua: Porém, a peleja foi crescendo aquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios, e à tarde morreu. E o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Aqui temos outro detalhe pouco explorado. Acabe não morreu instantaneamente. A flecha o feriu gravemente, mas ele permaneceu no carro de guerra, mantendo a aparência de comando para não desmoralizar o exército. Antropólogos culturais explicam que nas batalhas antigas, a morte do rei frequentemente causava debandada imediata. Acabe, mesmo sangrando, mesmo morrendo, manteve a postura real. Há algo tragicamente heróico nisso, mas também profundamente vazio. Ele estava morrendo pela decisão de desobedecer a Deus, sangrando por ter rejeitado a palavra profética, expirando em um carro que se tornaria seu caixão móvel. E então vem a confirmação final da profecia, detalhada e precisa como apenas Deus pode fazer. 1 Reis, capítulo 22, versículos 37 e 38 dizem: Morreu, pois, o rei e foi levado a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavaram o carro no tanque de Samaria, e os cães lamberam o seu sangue, e as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Esta é a referência direta à profecia de Elias, em 1 Reis, capítulo 21, versículo 19, quando Deus disse através do profeta: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Para apreciarmos a precisão profética, precisamos lembrar da história de Nabote. Ele tinha uma vinha adjacente ao palácio de Acabe, em Jezreel.
cidade que ficava a cerca de 30 quilômetros ao norte de Samaria. Acabe queria aquela vinha, mas Nabote recusou vendê-la porque era a herança de seus pais. Na cultura israelita, a terra era considerada a herança perpétua de Deus, não podia ser vendida permanentemente. A palavra hebraica nakalá significa herança ou possessão, e legislações em Levítico, capítulo 25, estabeleciam proteção divina sobre terras familiares. Jezabel, vendo o marido deprimido, armou um falso julgamento, acusou Nabote de blasfêmia e ele foi apedrejado. Historiadores do direito antigo explicam que blasfêmia era punida com morte por apedrejamento fora da cidade, e o corpo era deixado para ser devorado por cães e aves, considerado a maior desonra possível. Quando Acabe foi tomar posse da vinha, Elias o confrontou com palavras que ecoariam através dos séculos. Mataste e ainda tomaste a herança. E declarou que os cães lamberiam seu sangue. Agora, décadas depois, o sangue de Acabe está sendo lavado do seu carro em Samaria, e os cães estão lambendo exatamente como profetizado. Mas há um detalhe adicional que muitos perdem. O texto menciona que prostitutas se lavavam ali. A palavra hebraica zana pode se referir a prostitutas comuns ou cultuais ligadas aos cultos de Baal. Especialistas sugerem que o local onde o sangue foi lavado era uma área associada à imoralidade, um final apropriado para um rei que prostituiu espiritualmente sua nação. Mas vamos mais fundo, porque existe um nível simbólico nesta história que transforma cada detalhe em uma lição espiritual poderosa. A brecha na armadura de Acabe não era apenas física, ela representava todas as brechas espirituais que ele havia permitido em sua vida. Enquanto ele se protegia militarmente, suas defesas espirituais estavam completamente abertas. A idolatria havia criado uma brecha. O casamento com Jezabel havia criado uma brecha. O assassinato de Nabote havia criado uma brecha. A rejeição dos profetas havia criado uma brecha. E nenhuma armadura de bronze, nenhum disfarce humano, nenhuma estratégia militar poderia fechar essas brechas que existiam na alma. Existe uma verdade aqui que precisa ser dita com clareza. Fortalezas externas nunca compensam fragilidades internas. Você pode construir muros ao seu redor, pode se proteger com relacionamentos estratégicos, pode até criar uma imagem pública impressionante, mas se existe brecha espiritual em sua vida, é ali que a flecha vai encontrar entrada. A palavra grega no Novo Testamento para brecha ou porta é tura, e Jesus diz em João capítulo 10, versículo 9, Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. A única proteção verdadeira não é a armadura externa, é Cristo como nossa defesa interna. Há também a questão do consenso versus verdade. Acabe tinha 400 profetas dizendo o que ele queria ouvir, mas apenas um dizendo o que precisava ouvir. Psicólogos sociais explicam o fenômeno chamado pensamento de grupo, onde pessoas em posições de poder se cercam apenas de vozes que confirmam suas decisões. Historiadores apontam que muitos líderes ao longo da história caíram porque silenciaram os Micaías e promoveram os bajuladores. Acabe preferiu unanimidade confortável à verdade solitária, e isso o matou. Literalmente. Para nós hoje, quantas vezes fazemos o mesmo? Evitamos aquela pessoa que fala verdades difíceis. Nos afastamos de pregações que confrontam. Escolhemos igrejas onde nos sentimos bem, ao invés de onde somos desafiados a crescer. Criamos bolhas de confirmação onde todos pensam como nós. Mas Provérbios, capítulo 27, versículo 6, nos adverte. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A palavra hebraica neemanim significa confiável ou fiel. As feridas da verdade são mais valiosas que os beijos da mentira.
E há ainda a questão da tentativa de escapar do destino. Acabe literalmente tentou se esconder de uma profecia. Ele arquitetou um plano elaborado, colocou outro homem em risco, imaginou que poderia ser mais esperto que Deus. Mas o que teólogos chamam de soberania divina não pode ser manipulada. A palavra hebraica para soberania é memshalá, que significa domínio absoluto. Quando Deus decreta algo, não há estratégia humana que altere. Não há disfarce que engane. Não há armadura que proteja. A flecha pode parecer perdida, mas ela sabe exatamente onde Deus quer que chegue. Aqui está uma verdade que precisa ser dita com amor, mas com firmeza. Fugir do destino que Deus estabeleceu é impossível, mas há dois tipos de destino. Há o destino de juízo para quem persiste em rebelião, como Acabe, e há o destino de redenção para quem se entrega a Cristo. A diferença não está em tentar escapar, mas em para qual destino você está correndo. Você está fugindo de Deus, como Acabe, ou correndo para Deus como o filho pródigo? A flecha está vindo de qualquer forma, mas pode ser a flecha de juízo ou a flecha de amor que atinge seu coração e o transforma. A morte de Acabe também revela algo sobre liderança que desmorona em silêncio. Ele sangrou o dia todo no carro, mantendo aparências, mas morrendo por dentro. Quantos líderes hoje, quantos pais, quantos pastores, quantos profissionais estão assim, mantendo a postura, cumprindo os rituais, usando a coroa, mas sangrando internamente? Especialistas em saúde mental explicam que esse fenômeno é especialmente comum em posições de autoridade, onde admitir fraqueza parece impossível. Mas as Escrituras nos chamam para outra realidade. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. A palavra grega exomologeo significa concordar abertamente ou admitir. Você não precisa sangrar em silêncio. A cura na confissão, a restauração na transparência. Agora deixe-me trazer isso para um nível profundamente pessoal. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e reconhecendo algo em sua própria vida. Talvez você seja como Acabe em algum aspecto. Tem autoridade, mas sente que não tem legitimidade. Ou talvez você esteja tentando se esconder de uma verdade que Deus está falando ao seu coração. Pode ser que você tenha cercado sua vida de vozes que só dizem o que você quer ouvir e está silenciando os Micaías que Deus envia. Ou quem sabe você esteja usando uma armadura externa impressionante, mas sabe que há brechas terríveis em sua alma. Aqui está a boa notícia, e ela muda tudo. Você não precisa morrer como Acabe. A história dele é um alerta, não um destino inevitável para você. Porque entre o Antigo e o Novo Testamento, algo extraordinário aconteceu. Deus enviou não apenas profetas para confrontar, mas um Salvador para redimir. Jesus Cristo veio e fez o oposto de Acabe. Onde Acabe usou a coroa sem legitimidade, Cristo tinha toda a legitimidade, mas recusou a coroa terrena. Onde Acabe se disfarçou para escapar da morte profetizada, Cristo se revelou para abraçar a morte profetizada. Onde uma flecha ao acaso atingiu Acabe, pregos deliberados atravessaram as mãos e pés de Jesus. Onde o sangue de Acabe foi lavado com desonra, o sangue de Cristo foi derramado para lavar nossas desonras. E aqui está o milagre. Cada brecha que você tem, cada fragilidade espiritual, cada área onde você está vulnerável, Cristo pode fechar com sua graça. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, registra as palavras de Jesus a Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra grega archei significa é suficiente. A graça de Cristo é suficiente para cada brecha. Não é armadura externa que você precisa, é rendição interna. Não é disfarce que você necessita, é transformação. Não é escapar da flecha de Deus, é permitir que ela atinja seu coração e o transforme de pedra em carne.
A história de Acabe nos ensina que nenhuma posição, nenhum título, nenhuma estratégia humana pode substituir integridade espiritual. Ele tinha um reino, mas perdeu sua alma. Ele governou Israel, mas não governou a si mesmo. Ele usou a coroa, mas nunca teve o coração de rei que Deus deseja. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos lembra que o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A palavra hebraica lebab significa não apenas órgão físico, mas o centro da vida emocional, intelectual e espiritual. Deus está olhando agora mesmo para seu coração, não para sua aparência, não para suas conquistas, não para o que outros veem. Ele vê as brechas e ele quer curá-las. Então, aqui está a minha pergunta final para você, a mesma que Josafá fez e que mudou toda aquela história. Você está consultando a palavra do Senhor? Ou está cercado apenas de vozes que confirmam o que você já decidiu? Existe algum Micaías em sua vida que você está evitando? Alguma verdade bíblica que você sabe que precisa obedecer, mas está adiando? Alguma profecia pessoal de Deus sobre mudanças que você precisa fazer, mas está tentando se disfarçar e escapar? Porque vou te dizer algo com todo amor e toda verdade. A flecha está vindo, não como ameaça, mas como realidade. O tempo está passando. As decisões que você adia estão moldando seu destino. As brechas que você ignora estão crescendo. E um dia, de um jeito ou de outro, a palavra de Deus sobre sua vida se cumprirá. A única pergunta é: será palavra de juízo ou palavra de bênção? Você vai morrer em rebelião como Acabe ou vai viver em rendição como Cristo nos chamou? A decisão é sua, mas não demore, porque Acabe também pensou que tinha tempo. Ele pensou que podia adiar, que podia negociar, que podia se disfarçar mais um dia. E a flecha ao acaso, que na verdade era flecha da soberania de Deus, encontrou a brecha. Não deixe que isso seja sua história. Deixe que hoje seja o dia em que você permite que a flecha do amor de Deus atinja seu coração. Não para matar, mas para curar. Não para condenar, mas para transformar. Não para expor suas brechas com vergonha, mas para fechá-las com graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre você que Deus, em sua infinita misericórdia, transforme cada brecha de sua vida em porta de entrada para sua glória. Que onde havia vulnerabilidade, haja fortaleza espiritual. Que onde havia disfarce, haja autenticidade. Que onde havia rejeição da verdade, haja abraço da palavra. Que você não seja como Acabe, que teve coroa, mas perdeu o reino eterno, mas seja como aqueles que perdem tudo neste mundo para ganhar Cristo. Porque Filipenses capítulo 3, versículo 8, nos ensina que Paulo considerou tudo como perda para ganhar a Cristo. A palavra grega kerdaino significa lucrar ou obter vantagem. O maior lucro não é reino terreno, é Cristo. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes. Que você descanse não em armaduras externas, mas na proteção daquele que é Emanuel, Deus conosco. Que você não tenha medo da flecha, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E que quando sua vida for examinada, não seja encontrada vazia como Acabe, mas cheia da presença e do propósito de Deus. Para a glória eterna do Pai, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.